Fala aí, pessoal, tudo bem com você? Bom, precisamos conversar sobre o momento que vive o Zubeldia no comando do São Paulo. Existe uma pressão muito grande para a sua demissão. Muita gente fala que ele pode ser demitido já na quarta-feira, caso não obtenha um resultado positivo, que não seja a vitória, pelo menos. Muita gente já fala que ele já caiu, já está fora. O São Paulo já tem movimentação com outros treinadores, outros nomes. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso para você. De fato é que no sábado, na estreia do Campeonato Brasileiro, o Zubeldia deixou muito a desejar, no qual seu time, obviamente, deixou muito a desejar. Quando o torcedor de São Paulo e a própria diretoria esperavam uma mudança, que ele teve 20 dias, isso chama-se de oportunidade. O Zubeldia teve mais uma vez. Porque o Zubeldia, se você parar para pensar, ele era para ter sido demitido no jogo contra o Vasco, lá atrás, onde começou todo o burburinho de pressão, né? Pelo Belmonte, que é o diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, ele já não queria mais contar com o Zubeldia no São Paulo. Existe sim uma pressão muito grande interna nos bastidores de São Paulo para a demissão do Zubeldia. Só que tem um detalhe, gente. O Zubeldia tem a questão da multa, caso ele seja demitido antes do término do contrato. Ele tem contrato com São Paulo até o final desse ano. Agora, no mês de abril, a partir de amanhã, o Zubeldia vai fazer um ano de São Paulo. Aí a gente pergunta para você, torcedor, que acompanha sempre os nossos canais, nos dá sempre a audiência, pergunto para você, o que você viu de evolução no time do Zubeldia? Essa é a pergunta que eu faço para você. Nós fizemos duas enquetes hoje nos dois canais, na live de hoje, nós fizemos duas enquetes na live de hoje do Campeão de Tudo. Inclusive, quero convidar todos vocês para participarem com a gente do programa Campeão de Tudo. 4 dias na semana, segunda, quinta-feira, às 2 horas da tarde. Né? Não perca o Campeão de Tudo com as informações do São Paulo. Mas, enfim, vamos lá à parte que interessa. E essa enquete, ele perdeu em todas. Essa enquete que nós fizemos hoje, ele perdeu em todas. Você quer o Zubeldia fora do São Paulo? Foi a primeira enquete que nós fizemos. Gente, 80% diz que sim. Sim, a outra enquete também deu 70%. Então, gente, quando a gente faz uma enquete dessa, que a gente vai ouvir o torcedor de São Paulo, a gente vai ouvir a opinião pública, aí é diferente. Aí é diferente. E outra coisa, meus amigos, já tem manifestação de organizadas. O problema do Zubeldia não foi nem o empate com o Sport dentro de casa. E se da maneira como o time se comportou, da maneira como o time jogou e da maneira como ele foi. Com 3 zagueiros e 3 volantes diante do Sport, que vinha de eliminação para dois times de nível muito menor do que do próprio Sport, que foi eliminado por eles. Então, o torcedor do São Paulo esperava o seguinte, que no sábado o São Paulo iria chegar lá depois de 20 dias de trabalho, né, data FIFA, depois de 20 dias, o São Paulo ia chegar lá e jogar bem e vencer o Sport, encontrando até facilidades. Mas não foi isso que aconteceu. Foi uma vexatória. O time do Zubeldia, não falar nem o São Paulo, é o time do Zubeldia, o time que o Zubeldia escala, o time que o Zubeldia treina, de acordo com as suas convicções. Não estou falando nem o São Paulo, a instituição do São Paulo não é muito grande, gigante. Infelizmente, quem está administrando o São Paulo, né, deixa muito a desejar, no meu ponto de vista, para não falar outra coisa aqui, deixa muito a desejar. Mas enfim, o torcedor do São Paulo esperava um time diferente, o time passou 20 dias treinando pós-eliminação ali, polêmica diante do Palmeiras no Paulista. E aí, eu vou trazer aqui não uma nota, é uma colocação, ó. O que ouviu sobre o Zubeldia, segundo um colega nosso jornalista, o que ele ouviu sobre o Zubeldia, tá? É o Ed Traschini, da UOL. Tem pedido apoio interno, mas só uma tragédia pode ocasionar demissão na quarta-feira. O São Paulo esperava mais do time na estreia depois do voto de confiança que deu
após o Campeonato Paulista. E as sombras, que nós iremos falar já já das sombras que está no Zubeldia hoje. Rondando o Zubeldia. Tem sombra assim de dois treinadores, deixa eu ver aqui. Dois baita treinadores. Para mim, eu acho dois baita treinadores. Um tirou o São Paulo da fila. O outro deu um título inédito ao São Paulo. Vou falar já já sobre isso para vocês. Desses dois treinadores. Acho que você já está matando a charada quem é esses dois treinadores. Eu vou até repetir. Um tirou o São Paulo da fila. O outro deu o título inédito ao São Paulo. Esses dois são sombra do Zubeldia. Um resultado que não seja a vitória diante do Talleres da Argentina na quarta-feira, eu acho que o Zubeldia não ficará mais no cargo do São Paulo. Tem muita gente falando, ele já está demitido. Ele já está demitido. E aí, cara, é muita coisa para acontecer até lá quarta-feira. O time treinou hoje pela manhã. A grande surpresa, ou não vou falar surpresa, talvez a grande novidade, pode ser a volta do Oscar. Hoje ele treinou normalmente, até o próprio Zubeldia falou aos canais Disney que ele está apto, talvez seja até para o jogo de quarta-feira. Então, trabalha amanhã o último treino, pronto antes de viajar para a Argentina, pela manhã, à tarde viaja para a Argentina já para o jogo de quarta-feira, onde São Paulo faz sua estreia na Libertadores. O Zubeldia vai de forma pressionada, gente. Quarta-feira lá para a Argentina. E repito para vocês, só uma vitória talvez mantenha o Zubeldia no cargo. Caso de derrota, até mesmo um empate, eu acho que ele não continua. E suas sombras são Crespo e Dorival Júnior. Dorival Júnior foi demitido da seleção brasileira. Dentro dos bastidores de São Paulo, lá nos corredores do Morumbi, tem muita gente que morre de amores pelo Dorival Júnior. O Dorival Júnior deu título ao São Paulo, um título inédito da Copa do Brasil. Por mais que ele não tenha feito uma campanha legal no Campeonato Brasileiro, vencendo apenas um jogo fora de casa, naquela passagem sul que ele conquistou a Copa do Brasil, mas é um time que joga. Com o Dorival o time joga. A diferença com o Zubeldia, o time não joga, não cria, não produz. Essa é a grande diferença. E aí o outro é o Crespo. Crespo teve uma passagem que tirou o São Paulo da fila. A gente lembra, do Campeonato Paulista. Pois é, São Paulo focou no Crespo e o Crespo tirou o São Paulo da fila. E o Crespo recentemente deu uma declaração no Hora Gaúcha que gostaria muito de voltar ao São Paulo Futebol Clube. Gostaria muito de voltar. Porque na época, naquela sua primeira passagem, ele teve pandemia, enfim, não jogou com o apoio do torcedor, da torcida. E a torcida do São Paulo elogia esse momento que o Crespo falou, esse ponto, elogia. E aí são esses dois que para mim são sombras, muito mesmo, sombras de peso assim, para o Zubeldia se ele não conseguir um bom resultado lá na Argentina na quarta-feira. Eu creio que ele não se manterá no cargo. Do meu ponto de vista, eu acho que ele não se manterá no cargo caso ele não vença na quarta-feira. É o meu ponto de vista, na minha concepção. Pode até mudar algo assim. E aí, outra informação que eu apurei, outra questão que eu apurei, é que o Zubeldia é o seguinte, o São Paulo pensa, se não conseguir continuar o trabalho do Zubeldia, que o trabalho não tem trabalho, o Zubeldia não tem trabalho, o time não evolui, o time não tem padrão de jogo, certo? Mas se ele não conseguir, o Milton Cruz será um substituto ali por 3 jogos ou 4 jogos, até o São Paulo acertar detalhes com o novo treinador. O São Paulo, para acertar detalhes com o novo treinador, caso o Zubeldia seja demitido, 2,5 milhões mais ou menos aí. São Paulo precisa desembolsar esse dinheiro para trazer um novo treinador. E aí, será o Dorival? Será o Crespo? E outra coisa, lá atrás estão falando ali falaram aí, segundo informações, disseram, não sou eu que tenho a informação, disseram que o Fernando Diniz também estaria ali correndo por fora, porque o Belmonte já tinha conversado com o Fernando Diniz. A gente sabe da ligação do empresário do Fernando Diniz com o São Paulo Futebol Clube. Nós sabemos da ligação que ele tem.
É isso? Então, tem essa questão também dessa ligação. E o outro que o Tite, outro é o Tite, né? O outro é o Tite. Por quê? Porque o Tite também é o mesmo empresário, tem uma ligação legal com o Muricy Ramalho, né? Muita gente fala que o Muricy, muita gente não, a gente sabe que o Muricy não morre de amores pelo Zubeldia, desde sua chegada, né? Enfim, tem esse também que corre por fora. Mas aí eu quero saber da sua opinião, torcedora que acompanha o canal Faustino Tricolor. Dorival Júnior ou Crespo? Tite ou Fernando Diniz? Mas do que eu consegui apurar agora à tarde, rapidinho, antes de gravar o vídeo, a sombra maior é do Dorival Júnior. O Dorival Júnior que recebeu sondagem do Fluminense, mas não respondeu até esse momento, certo? Não respondeu até esse momento. Então, gente, ó, só para fechar, a alta cúpula do São Paulo espera mais do time após o voto de confiança que foi dado ao Zubeldia depois da eliminação do Campeonato Paulista. O argentino tem pedido cada vez mais o apoio interno, mas apenas uma tragédia pode ocasionar a demissão dele na quarta-feira. Caso derrota, né? Caso de derrota, se perder, obviamente que ele não vai continuar. Por isso que ele tá na corda bamba, é o meu ponto de vista. Esse foi o nosso vídeo de hoje, galerinha. Espero que você tenha gostado. Continue aqui no canal Faustino Tricolor. Não esquece, você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like, que é muito importante. Um abraço do Chiquinho Faustino, radialista aqui do canal Faustino Tricolor, para você.